Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Continuo morrendo de saudade de todos vocês, doida para que isso termine logo, para a gente conseguir se reencontrar novamente. Estou muito feliz que eu sei que vocês estão fazendo as atividades direitinho, eu espero que dê tudo certo, tá? Espero que vocês estejam conseguindo fazer através da explicação da professora, né? Eu sei que infelizmente não é a mesma coisa de nós estarmos em sala de aula, mas a professora está tentando fazer o vídeo explicando página por página, bem detalhado, para que vocês consigam realizar as atividades em casa, tudo bem? Então vamos lá para as nossas atividades dessa semana do livro de Geografia e de História. Vou fazer as correções das páginas que necessitam de correção e vou fazer a explicação das atividades para a semana que vem, tudo bem? Então vamos lá. Vou ler esse texto com vocês de novo, tudo bem? E depois a gente vai responder algumas perguntas sobre ele. Cada família é de um jeito. Às vezes um casal se separa. Às vezes, um dos pais morre. Às vezes, o avô ou a avó mora junto com os filhos. Como na família do Catapimba, os pais dele têm 3 filhos. Tem gente que tem um filho só ou tem 2. E aí, o que é para fazer aí primeiro? Vocês vão sublinhar todas as pessoas que estão citadas aí que se referem a uma família. Tudo que faz parte de uma família. Então, nós temos aqui primeiro a palavrinha casal. Quando a gente fala em casal, né, que é um homem e uma mulher que se casaram, né, e tal, eles, quando a gente pensa em casal, a gente pensa em família. Pais, né, que é o papai e a mamãe, ou papai ou a mamãe. Avô ou a avó, né, que são os avós. Aí aqui de novo, aí tem aqui os filhos, pais novamente, filhos de novo e aqui filho. Então essas são as palavras que vocês grifaram aí. Se tiver alguma palavrinha que vocês grifaram e que a professora não grifou, é porque com certeza não faz parte de família, né? Igual, por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente tem a palavrinha família. Só quando você fala em família, sozinho, você pode pensar em uma família de cachorrinhos, uma família de gatinhos. Então aqui a gente quer tudo que se refere à parte de uma família, né? Então aqui são as palavras que devem ser grifadas aí. Se tiver alguma palavrinha que faltou, não tem problema, vocês podem grifar aí, olhar do professor e grifar. Depois, vocês vão identificar a família que mais parece com a família de Catapimba. Lá no texto fala que ele mora com os avós e que os pais, fala os pais, tem 3 filhos. Então, qual desses aqui, ó, que tem os avós morando com os pais e 3 filhos? Esse aqui a gente só vê um papai e o filho. Aqui só vê um filho só, que é uma filhinha aí, e a vovó. Aqui a gente só vê a mamãe cuidando dos 3 filhos. Então, esta é a família que mais se parece com a família de Catapimba. Porque aqui a gente tem, ó, o papai, a mamãe, a vovó, o vovô e os 3 filhos. Ó, tem até um nenenzinho aqui na mão, no colo da mamãe dele aqui. Tudo bem? E agora nós vamos ligar aí para mim. Qual dessas imagens aqui, qual dessas imagens aqui estão sendo retratadas de acordo com o texto que está aqui, ó, com a frase? Então vamos lá. Qual dessas famílias é formada por pai, por mãe e por filhos? Qual será? Essa aqui, ó, pai, mãe e os 2 filhos. Depois, qual dessas famílias tem somente um dos pais que cuida dos filhos? Ou o pai ou a mãe. Essa aqui, ó, te liga na última aqui, ó, só a mamãe cuidando aqui, ó, dos seus 3 filhos aqui. E depois, qual dessas famílias tem os avós e netos formando essa família aí? Então, a gente tem aqui, ó, vovô, a vovó e os 2 netinhos deles, né? Então, essa é a família com avós e netos. E por último, nós temos a família
onde adultos cuidam de crianças, que é em um orfanato, né? Igual a gente falou, né? Às vezes alguma criança por algum motivo, né? Perdeu alguém da família, perdeu o papai ou a mamãe, e não tinha ninguém para cuidar daquela criança, elas vão morar em um orfanato. E aí todas aquelas crianças que moram ali, mesmo não sendo irmãos de sangue, que a gente fala, né, do mesmo papai ou da mesma mamãe, acabam se tornando uma família, porque eles convivem juntos, eles fazem ali, né, as refeições juntos, eles dormem juntos. Então aquelas pessoas que moram no orfanato ali, que são a família daquelas crianças que moram ali, tudo bem? Aí na questão 3 aí tem assim, ó. Todos os integrantes de uma família devem colaborar uns com os outros. Com a ajuda de um adulto, escreve uma atitude de colaboração que você pratica na sua rotina familiar. Então, gente, o que nós estamos falando desde lá do início do capítulo? Cada família tem a sua própria rotina, cada família tem as suas regras. E aqui é para escrever uma atitude que você, em casa, faz para ajudar na colaboração da sua casa, para ajudar na colaboração, para deixar uma casa mais organizada. O que você faz aí? Será que você tem algum animalzinho e você é o responsável por cuidar dele? Coloca comidinha, coloca água, cata o cocôzinho quando precisa. Será que é você que faz isso? Será que é você que ajuda a família? Ah, hoje é dia de tirar o lixo. Você ajuda a recolher o lixo para colocar lá fora? Será que quando brinca, sempre que brinca, a organização dos brinquedos é com você? E mesmo sem brincar, você sempre tem que deixar os seus brinquedos sempre organizados? Será que a mamãe está lavando a vasilha e você vai lá e ajuda ela a secar? O que você, na sua casa, faz que ajuda na colaboração da sua família? Aí vocês vão escrever para mim aqui na questão 3, tudo bem? Depois nós temos esse texto aí, vou ler de novo para a gente responder as perguntas. Porque tenho que ir para a escola muito cedo, acordo sempre antes da mamãe. Quando ela levanta, os seus jornais estão mexidos. Mamãe fica danada comigo e briga porque mistura os cadernos todos. Como a gente já falou, os cadernos são as partes do jornal, né? Um jornal ele vem dividido por partes, que a gente fala que é por temas. Nós temos lá a parte de esportes, nós temos a parte de notícias, né? Que com certeza aí tá vindo notícias todos os dias sobre o corona, né? Coronavírus, que é o que mais está sendo falado no mundo inteiro. Temos a parte aí de entretenimento, alguma coisa divertida, para distrair. Então, o jornal ele é dividido por temas. E aí ela falando que ela mistura, né, os cadernos do jornal, né? Que são os temas aí, a mamãe fica brava. Mas eu sei que ela acha o maior barato a minha atividade jornalística. Já ouvi mamãe contando baixinho para as amigas, cheia de orgulho, que eu sou uma menina que lê jornais. O trecho anterior faz referência a ações que uma menina repete muitas vezes durante a semana. Marque essas ações. Lá no texto, não está falando que a menina acorda para ficar brincando de boneca, né? Não tem essa parte, então a gente não vai marcar. Lá no texto fala que ela acorda cedo. Então, olha aqui ela acordando. Pode marcar. E no texto também fala que ela é uma menina que gosta o quê? De ler jornais. Pode marcar. E no texto não fala que a menina fica pulando corda. Não fala essa parte do dia dela. Então, o que fala lá no texto? Marca a parte que ela acorda e a parte que ela lê os jornais. Tudo bem? Marque a ação que faz parte da rotina da menina do texto, que deixa a mãe dela cheia de orgulho. O primeiro quadradinho aí, o acordar, quando ela fala que acorda cedo, é isso que deixa a mãe dela cheia de orgulho? Segundo quadradinho, quando ela vai para a escola, ir para a escola deixa a mãe cheia de orgulho? Ler o jornal, será que é isso que deixa a mãe cheia de orgulho? Ou mexer no jornal? Como a gente ouviu lá, né? Ela falando que escutou a mãe dela falando baixinho com as amigas, que ela tem orgulho da filha, porque a filha lê jornais. Então, vocês vão marcar aí para mim o terceiro quadradinho, ler o jornal. E aí depois, ó,
As pessoas mais velhas, elas podem nos ajudar a conhecer mais a história da nossa família. Com a ajuda de um adulto, observe a cena a seguir. Então tem aí essas duas pessoas aqui, ó. Quando eu e sua avó nos apaixonamos, o telefone ainda não era comum para nos comunicarmos. Escrevíamos cartas como esta que eu enviei para ela há muitos anos. De acordo com a observação da cena, responda. Quem está contando a história para essa criança aí? Será que é o avô? Será que é o bisavô? O pai ou o tio dessa criança? É o avô, né? Porque ele fala aqui, ó, quando eu e a sua avó nos apaixonamos. Então, é o vovô, que era casado com a vovó dessa menina. Letra B. Marque com um X a fonte histórica que está sendo utilizada como apoio para contar um pouco da história da família mostrada na cena. Será que o que ele está mostrando para a menina aí é um álbum de fotografias? Será que é carta dos familiares? Músicas da infância ou visita a um museu? A gente pode observar aqui, ó, bem aqui em cima da mesa aqui, ó, que são cartas. Ele está mostrando a menina aqui a história da família, né, de como ele e a avó dela se comunicavam antigamente por cartas. Então vocês vão marcar aí o segundo quadradinho. Letra C. Cite o nome de outra fonte histórica que você pode consultar para saber mais sobre a história da sua família. Então, gente, aí ele usou cartas, mas a gente pode usar fotos que contam, né, a história da nossa família. A gente pode usar algum objeto que foi guardado de muitos e muitos anos, vídeos, né? Gravou uma coisa bacana que ficou marcado para a história, tem o vídeo daquele momento, ou conversas, vai passando para o outro, vai conversando e assim a história da família vai se repetindo através da conversa de um com o outro, né? É uma das fontes históricas que nós podemos usar para saber mais da história da nossa família. Essa questão aqui, eu coloquei aqui, gente, só para vocês terem ideia, tá? Mas é uma questão que vocês só vão conversar com a família, tudo bem? E aí, continuando aí. Complete as frases com as palavras a seguir. Avós, irmãos, primos, tios e bisavós. Então, quando a gente pensa assim, ó, lá na letra A, os pais dos meus pais são meus... Pensa aí, o papai e a mamãe do seu papai e da sua mamãe, eles são o que seu? São seus avós, né? Então, os pais dos seus pais são os seus avós, o vovô e a vovó. Letra B, os irmãos dos meus pais são os meus? Pensa aí, por exemplo, seu papai, ele tem um irmão. O que o irmão dele é seu? Tio, né? Então, os irmãos dos pais de vocês, dos nossos pais, né, de todo mundo, são os nossos tios. Letra C. Quando eu falei lá na letra A que os pais dos meus pais são os meus avós, então pensa aí, os pais então dos meus avós são os meus bisavós, né? Que são como se fossem os avós dos seus pais, né? Que são os pais dos seus avós. Às vezes fica um pouco confuso quando a gente fala, mas se a gente for parar e falar devagarzinho, ó, os pais dos meus avós são seus bisavós. Letra D. Os filhos dos meus tios são os meus primos, né? Então tem lá um titio, ele tem um filho. O que o filho do seu tio é seu? Primo, né? E os filhos dos meus pais? Quem que é os filhos dos seus pais? Tem você e os seus irmãos. Alguns têm irmãos e outros não. Mas quando tem, né, os filhos dos pais de você são seus irmãos. Vamos ler também aí esse texto aí que fala um pouco sobre o sobrenome da família do Pedro. Vocês lembram que a gente leu semana passada? Meu nome é Pedro Alencar Silva. O meu pai se chama Fábio Silva, né? E a minha mãe é Ana Alencar Silva.
Eu tenho uma irmã, o nome dela é Fernanda Alencar Silva. O que é para vocês fazerem? O que vocês fizeram? Vocês pegaram um lápis de cor vermelho, amarelo, e vocês circularam os nomes completos. Ó, o nome completo do Pedro, Pedro Alencar Silva, circulei o nome dele todo, colori, né? Eu circulei aqui, porque se eu colorisse ia tampar o nome dele. Mas aí, se vocês quiserem, vocês circulam aqui igual a professora fez e depois colore fraquinho dentro. Depois eu vim com o nome do papai dele, que é o Fábio Silva. Depois aqui a mamãe dele, ó, Ana Alencar Silva. E a irmã, Fernanda Alencar Silva. Esse aí são os nomes completos de todas as pessoas da família do Pedro. Tudo bem? E quando a gente repara aí, o que tem em comum entre os nomes das pessoas dessa família? Quando a gente vai olhar o nome completo, o que tem em comum aí? O sobrenome. Todos eles têm o mesmo sobrenome, né? Só o papai aí que não tem Alencar, né? Que é só Fábio Silva, mas ele tem Silva no nome. Todos têm Silva no nome. E a mamãe e os filhos têm Alencar e Silva. Então, todos eles têm o mesmo sobrenome. Aqui também, ó, como tem aqui o balãozinho, é uma questão só para discutir com a família, só para conversar, tá? Não precisa escrever. E também vocês fizeram uma matriz, né? Que estava lá no aplicativo. Se tem alguém que ainda não está entrando no aplicativo, entrem, porque é lá que a gente manda as páginas dos livros, matriz quando tem, se tiver algum vídeo relacionado à matéria, é tudo lá que a gente manda, tudo bem? Igual vocês podem observar, já estão observando aí, aqui a gente só faz a correção, tá? E é uma matriz sobre família. Minha família. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Não é bom viver sozinho. É melhor viver assim. Todos dependem de todos para viver o seu dia a dia. Já imaginaram vocês estar sempre sem companhia? Será que é legal a gente ficar sempre sem companhia? Viver sozinhos? Eu acho que não. Eu acho que a nossa família está aí para isso. Olha, a gente tem pessoas, olha, a gente está vivendo um momento da nossa vida, né? No mundo inteiro, que é uma coisa inesperada. Ninguém esperava isso. Só que a gente tem que ficar onde? Em casa. E quando a gente fala em ficar em casa, a gente fica com quem? Com a nossa família. Então, família, gente, é uma coisa muito importante que a gente tem na nossa vida. É com eles que a gente divide os melhores momentos, momentos felizes, às vezes momentos tristes, mas é sempre a família que está ali junto da gente para nos amparar, para nos acolher, né? Esse momento aí, nós estamos perto de quem? Da nossa família. É lógico que a gente queria, né? Porque os amigos fazem parte da nossa vida, mas é um momento que não pode. Mas nós temos o quê? Graças a Deus, vocês têm, nós temos, eu também tenho, a nossa família, para ficarmos juntos. É um momento da gente se unir mais ainda à nossa família. Então, para isso que serve a nossa família. É um lugar onde a gente tem o nosso apoio total. Aconteceu uma coisa boa, vou dividir com minha família. Aconteceu uma coisa ruim, vou lá contar para minha família também. Então, família é isso aí. É aquela que está conosco em todos os momentos, nos bons ou nos ruins, mas está sempre ali conosco. E aí, número 1 tá pedindo assim, ó. Normalmente, quais atividades você gosta de fazer com a sua família? Escolha e vai marcar aí a opção. Então, coloquei só pra gente explicar, mas é uma atividade pessoal. Não tem como eu falar as minhas sem que é pra vocês falarem as suas, né? Igual, por exemplo, eu vou falar o que eu gosto de fazer com a minha família. Eu acredito que quase todas as coisas aí, hein? Eu amo, né, passear com a minha família. Peraí que passou aqui, ó. Eu gosto de passear com a minha família. Acredito que vocês também gostam. De ficar em casa com a família. É lógico que a gente já tá aí, né? Um pouco cansado, né? De ficar só em casa. Mas é muito gostoso a gente ficar em casa com a família. Pensa aí num dia normal aí, antes de acontecer essa pandemia aí. A gente ia para a escola e tudo, mas é gostoso quando você volta e fica em casa com a família. Amo assistir televisão com a minha família. Visitar parentes ou amigos, a gente sempre vai visitar junto com a família. Ir a cerimônias religiosas.
Vou sempre à igreja junto com a minha família também. Viajar, delícia. Brincar, né? Muito gostoso a gente brincar com a família. Estudar, nós estamos aí, olha, um momento que a gente está estudando mais com quem? Com a família. A professora, né, não está indo para a escola, nem vocês, mas a professora está dando um jeitinho aí de entrar na casa de vocês através do estudo para ajudar, mas o apoio maior que vocês estão tendo aí agora é de quem? Da família para ajudar vocês a estudarem. Praticar esportes, quem gosta de praticar, quem pratica algum esporte com a família, e andar de bicicleta. São coisas legais que vocês vão marcar o que vocês gostam de fazer junto da família de vocês. E aqui vocês iam completar a árvore genealógica de vocês com desenhos. O livro de geografia pediu para vocês fazerem uma árvore genealógica escrevendo, né? Pediu para cortar pedacinhos de papel e ir formando a árvore. E aqui, o que é para fazer? É para desenhar. Então, vocês lembram que eu expliquei para vocês? A árvore genealógica, ela começa sempre dos mais velhos até as pessoas mais novas da família. Então aqui, a primeira pessoa que vocês vão desenhar é o pai do pai de vocês, ou seja, o vovô, por parte de pai, que a gente fala que é o avô paterno. E do lado dele vocês vão desenhar a mamãe do papai de vocês, que é a avó paterna, que é a avó, que é a mamãe do seu pai. Do lado aqui, vocês vão desenhar aqui o papai da mamãe, que é o vovô materno, que é o pai da mãe. E aqui vocês vão desenhar a mamãe da mamãe, que é a vovó materna, que é a mãe da mãe de vocês. E aqui embaixo vocês vão desenhar para mim. Aqui vocês vão desenhar o papai de vocês e do lado a mamãe de vocês. E aqui vocês. Tudo bem? Vou fazer um desenho bem bonito de vocês aí. Então, nós vamos passar agora. Finalizamos o nosso capítulo 2 de Geografia. Espero que não tenha deixado dúvidas, tá? Se aparecer, gente, mesmo depois, né? Às vezes por algum motivo não conseguiu fazer atividade essa semana e aí agora que vai fazer e teve dúvida ainda do capítulo 2, pode mandar que a professora vai responder, tá? Então nós vamos entrar agora no capítulo 3. Não importa a época, o bom é ser criança. Então vamos lá. Lá na página 56, a introdução do capítulo 3. Não importa a época, o bom é ser criança. O tempo está em movimento. A cada dia, as pessoas e os seus costumes mudam e novas histórias são construídas. Observe o menino da imagem. Ele está lembrando do passado e pensando no futuro. Olha aqui, ó. Ele está aqui, ó. Nós temos aqui, ó. Ele está aqui pensando e ele está lembrando aqui, olha, lá do passado dele, olha, quando ele era bebê, ele está lembrando, mas ele está pensando também, ó, no futuro dele, ó. Quando que vai ser o próximo aniversário? Olha que momentos legais com a família. E ele, ó, adulto já, bem lá na frente. Faça como ele, pense em seu passado. Você ainda brinca com os mesmos brinquedos de quando era bebê? Hoje, será que você ainda brinca com os mesmos brinquedos de quando você era bebê? Agora você aí com 6 ou 7 anos? Pode ter algum brinquedo, né, que a gente guarda com muito carinho de quando a gente era bebê. E que ainda hoje, uma bola de quando vocês eram, né, e foi cuidada com muito carinho, tem ela ainda até hoje, brinca com ela, pode ter uma boneca especial, um ursinho de pelúcia, né? Mas eu acredito que, por exemplo, brinquedos igual o bebê tem, um chocalho, por exemplo. Eu tenho chocalhos aqui em casa, que a minha filha ainda é bem pequenininha. Mas vocês ainda brincam de chocalho? Às vezes coloca na boca, às vezes tá nascendo dentinho para morder, coça o dentinho? São coisas que eu acredito que vocês não façam mais, né? Mas pode ter um brinquedo, um chocalho, por exemplo, guardado aí com muito carinho, né? Será que as brincadeiras mudaram muito desde a época em que seus pais estavam no primeiro ano? Gente, pergunta em casa para os pais de vocês como que era a brincadeira deles lá no primeiro ano, quando eles estavam no primeiro ano, né? Que antigamente falava primeira série. Como que eram as brincadeiras? Será que eram as mesmas brincadeiras que vocês brincam hoje?
Conversa com eles aí, vai ser uma conversa legal. Conversa e vejam aí como que era, quais são as diferenças ou as semelhanças da época aí nas brincadeiras. É possível saber se no futuro as crianças continuarão brincando com as mesmas brincadeiras com que você se diverte hoje? Gente, será que hoje tem como saber se as brincadeiras das crianças do futuro, vamos supor aí daqui 20 anos mais ou menos, será que as crianças de 20 anos, daqui 20 anos à frente, elas vão brincar com as mesmas brincadeiras que vocês brincam hoje? Que às vezes eu brinquei quando eu era da idade de vocês? Será? Ou será que vão mudar muito? Como será que vai ser esse futuro? Pensa aí junto com a família. Eu acredito que muita coisa vai mudar, assim como muita coisa mudou, né? Por exemplo, hoje vocês têm um acesso muito grande à tecnologia, né? Internet, vocês têm internet no computador, tem tablet, tem celular, tem notebook. Então, na minha época, quando eu era da idade de vocês, eu acredito que os pais de vocês também vão falar a mesma coisa relacionada a isso. Eu não tinha, né? Não tinha celular, não tinha computador. Já existia, mas eu ainda não tinha. Eu fui ter bem depois. Então, hoje, os brinquedos, é lógico que existem alguns brinquedos, sim, que se repetem, né? Professora, como menina, eu gostava de brincar de boneca, adorava brincar de Barbie, e eu acredito que muita menina ainda brinca, né? Bola, que é uma brincadeira assim, que com um único brinquedo a gente pode fazer várias brincadeiras diferentes, mas algumas coisas mudaram, né? Eu tô dando um exemplo aqui de questão de tecnologia, que mudou da minha época para a época de vocês. E aí vocês vão perguntar à família também. E vão discutir também da época que nós estamos vivendo hoje, vocês na idade que estão, se crianças daqui 20 anos também vão ter os mesmos brinquedos que vocês. Ou será que vão vir brinquedos novos, diferentes? Como será? Conversa com a família aí. Página 58. Ser criança é bom demais. Acompanhe a leitura da professora do texto e observe as imagens. Fase boa da vida é a infância, alegrar-se, brincar, divertir, cantar, pular, sorrir. Puxa, ser criança é bom demais. As crianças das imagens estão realizando as mesmas atividades? Será que esse menino aqui, que está brincando aqui, e essas crianças aqui, elas estão fazendo a mesma atividade? Não, né, gente? Esse aqui, ó, ele tá brincando aqui, ó, num tablet, sozinho, quietinho aí. Esses aqui já estão brincando juntos, em conjunto, todo mundo junto, pulando aqui, ó, numa área aberta. Esse menino provavelmente está dentro de casa, olha aqui, ó, um sofá. Para você, qual das atividades representa melhor o texto? O texto aqui, gente, está falando que a infância é a melhor fase da vida. Aproveitem! É a fase mais gostosa realmente. E é onde nós temos as maiores alegrias. A gente brinca, a gente se diverte, a gente pula, a gente canta, a gente sorri. Então, quando a gente fala nisso, qual dessas duas imagens está representando melhor? Essa aqui do menino brincando sozinho em casa ou esta aqui, todas as crianças brincando juntas? Com certeza, né? Essa aqui. Porque aqui está falando exatamente o que está falando no texto. Não que esse menino aqui tá errado de estar brincando assim, tá, gente? Mas o texto está falando que criança tem que pular, brincar, sorrir. Então, essas crianças estão fazendo o que o texto está falando. Esse menino aqui, ele tá pulando? Não tá. Ele tá cantando aqui? Não parece estar também. Esses aqui, a gente não consegue, é só uma imagem, né? Não consegue ver. Mas é uma brincadeira que eles estão soltos, eles estão pulando aí, ó. Então, aqui, no momento aqui, é uma imagem que está transmitindo mais alegria do que aqui, ó. Aqui a gente não tá vendo um sorriso no rosto dele, né? Então, a segunda imagem é a que representa melhor o texto. E aí vocês vão escrever para mim quais são as diferenças e as semelhanças dessa imagem aqui. Nós já falamos, né? Temos aqui diferenças, por exemplo. Esse menino está brincando dentro de casa. Esses aqui estão brincando ao ar livre.
Outra diferença, esse menino aqui, ele tá brincando sozinho. Esses aqui estão brincando juntos, em conjunto. Uma semelhança que a gente tem aí, nas duas imagens a gente vê crianças o quê? Brincando, né? Do jeito delas, mas elas estão brincando. Será que elas estão se divertindo? Eu acredito que sim. Esse menino aqui, ó, ele não mostra se ele tá feliz, se ele tá triste, mas ele tá se divertindo na maneira dele, né? Com certeza é um jogo legal que ele baixou, né? E esses aqui também estão se divertindo da maneira deles, né? Cada um tem a forma de se divertir diferente. Ainda mais hoje em dia, né? Que eu falei que a tecnologia entrou aí. Então, um tablet já virou um brinquedo que faz parte da vida de muitas crianças, né? Então, as diferenças que nós temos aí. Uma tá brincando ao ar livre, outro tá brincando em casa. Um tá brincando sozinho, outro tá brincando em conjunto. As semelhanças que nós temos aí. Nas duas imagens eles estão brincando, porque é um tipo de brincadeira para eles. E nas duas imagens eles estão se divertindo, da forma deles também, né? Ser criança em outros tempos. Acompanhe a leitura que a professora fará dos textos a seguir. John Bodeon, é o nome do menino aí. 7 de setembro de 1909. Ele tem 6 anos de idade, trabalha na fábrica de tecidos o dia todo, por isso ele não estuda. Já o Vitor Silva, que essa foto dele é de 7 de setembro de 2019, ele também tem 6 anos de idade, ele estuda no período da manhã, ele vai para a escola de manhã, faz natação à tarde e sempre janta com sua família à noite. Nós temos aí, ó, a rotina de qual dos meninos a sua mais se parece com a sua. Explique por quê. Então, olha aqui, ó, nós temos aqui. O primeiro menino aí, os dois têm a mesma idade, né? Mas ele trabalha o dia inteiro e ele não estuda. Se ele trabalha o dia inteiro, ele também não brinca e nem faz outra atividade. Ele trabalha e chega em casa cansado, né? Às vezes brinca um pouquinho, não sei, mas com certeza ele tem pouco tempo para isso porque ele trabalha o dia inteiro e ele não consegue nem ir à escola. Já esse outro menino aí, ele vai para a escola de manhã, faz natação à tarde e ele janta com a família. Então, qual desses dois aí retrata mais a história de vocês, a família de vocês? É lógico que vocês, né, no caso aí, que é lógico que vocês vão falar o Vitor, vocês vão para a escola à tarde, mas aí só está querendo dizer qual mostra mais a realidade de vocês. Então, a realidade é o quê? Que vocês vão à escola, vocês têm outra atividade, no caso do Vitor aí é natação, mas eu sei que tem gente que faz futebol, às vezes faz judô, às vezes faz um balé, né? Faz outras atividades e está sempre junto com a família. Então essa é a realidade de vocês, né? Graças a Deus que hoje a realidade do John Bodeon aí, ela, não vou falar que é nula, porque infelizmente a gente sabe que ainda algumas crianças ainda trabalha, o que não deveria, mas mudou muito, né? Hoje em dia, a maioria das crianças tem um lar, tem uma escola para frequentar, mesmo não tendo condições de pagar, tem a escola que o governo oferece, não precisa pagar, né? Há muitos anos, algumas crianças trabalhavam para ajudar a sustentar suas famílias, por isso não tinham direito de brincar e nem de ir para a escola. Com o passar dos anos, foram criadas leis com o objetivo de defender os direitos das crianças e assim essa situação foi se modificando. Hoje, infelizmente, ainda há crianças que trabalham, porém, também há pessoas que lutam para que essa realidade deixe de existir e para que as crianças sejam respeitadas e possam aproveitar sua infância. Então, é aquilo que a professora falou, né? Infelizmente, ainda existem crianças que trabalham, né? Nem todas as crianças têm essa oportunidade que vocês têm de ir para a escola, né? E de chegar em casa, a família, né? Tá sempre recebendo você de braços abertos. Infelizmente, tem crianças que não têm essa realidade ainda, mas diminuiu muito, porque antigamente, né, há muitos anos atrás, era comum as crianças, teve uma certa idade, vão trabalhar.
né? E existem pessoas hoje em dia que estão tentando mudar essa realidade, né? De muitas formas ajudar essas crianças a não precisarem de trabalhar. Observe a foto a seguir. O que as crianças estão fazendo? O que as crianças estão fazendo aí, gente? Estão o quê? Trabalhando. E vocês acham que essa foto ela é antiga ou ela é atual? Como a gente observa aí, ó, é uma foto que tá, primeiro, tá em preto e branco aí, né? Igual as fotos eram de antigamente, hoje as fotos não são assim. As roupas deles e por eles estarem trabalhando. Isso aí já mostra que é o quê? É uma foto antiga, né? Hoje em dia a gente não vê um tanto de criança assim numa fábrica trabalhando, né? Então, uma foto antiga, né? Como que a gente descobriu? Por ser uma foto em preto e branco, por estarem várias crianças trabalhando em uma fábrica, pelas roupas das crianças. Isso tudo nos dá a entender que é uma foto de antigamente. Crianças de ontem e de hoje. A cada época, as crianças têm um jeito de ser e de viver. O modo de agir, o modo de falar e até mesmo o modo de vestir muda com o passar do tempo, né? É o que eu falei, ó, as roupas. Hoje em dia as nossas roupas são diferentes dessas que esses meninos estão usando aí, ó. Antigamente, algumas crianças usavam roupas idênticas dos adultos. Elas costumavam usar o mesmo traje é a roupa, tá? No dia a dia, blusas com gola de fita ou renda, jaquetas de veludo, gravatas, calças ou saias nos joelhos, meias longas e sapatos sociais. Então, olha aqui, ó. Essa menininha aqui, gente, olha que ela tá vestindo uma roupa que provavelmente a mãe dela se vestia bem parecido com isso aqui. E esse menino a mesma coisa, olha aqui, ó, com um casaquinho bem fechadinho, ó, sapatinho social, uma botinha aí bem social, com meinha longa até em cima aqui, a menina a mesma coisa. Então são roupas que os adultos vestiam bem parecidos, tá? Era uma cultura da época, né? Hoje a gente tem aí tal pai, tal filho, tal mãe, tal filha, né? Que é legal a gente às vezes fazer uma roupa para se vestir igual aos nossos filhos. Só que não, antigamente era uma cultura deles mesmo. Era normal, comum eles se vestirem parecidos com os adultos. Você acha que essas roupas incomodavam as crianças na hora de realizarem suas atividades? Por quê? Pensa aí, ó. Se esse menino vai para a escola, ele tá com um casaquinho todo fechadinho, com gravata, a menina com esse vestido aí todo fechadinho até em cima, o sapatinho social, hoje a gente tem tênis. Então, será que essas roupas seriam confortáveis? Será que incomodava? Vamos pensar aí numa educação física para fazer essa roupa. Iria incomodar? Com certeza, né? Porque não são roupas tão confortáveis, né? Hoje a gente tem roupa, a gente veste roupas parecidas com essa, mais ou menos, às vezes para sair, às vezes para ir na igreja, né, que a gente vai, as meninas colocam um vestidinho, o menino, né, para uma roupinha mais social, mas dependendo da atividade, roupas assim não seriam legais, né? Com o passar do tempo, aos poucos, o modo de vestir das crianças foi mudando. Hoje, os trajes usados proporcionam maior liberdade de movimento e as crianças podem correr, pular, dançar e fazer o que elas mais gostam, que é brincar, né? É o que eu falei, a gente tem hoje em dia cada tipo de roupa para cada situação. E uma roupa dessa aí para uma criança não é uma roupa confortável, né? Então, as coisas foram mudando e as roupas de hoje dão mais conforto para as crianças. Existem vários tipos de trajes infantis para atender às diversas situações. Observe as imagens e escreva em quais momentos estes trajes são usados. Pensa aí comigo, ó. Nós temos aqui, ó, esse menino aqui, todo social, com gravata, essa menina de vestido branquinho e usando um buquezinho aí. Em qual momento será? Onde será que eles estão indo desse jeito? Será que eles vão fazer parte de uma cerimônia muito importante? Será? Escrevam aí para mim em qual momento a gente usaria uma roupa assim. Essas crianças brincando aqui, ó, elas estão fantasiadas. Olha aqui, ó. Tem um menininho aqui vestido de caveira aqui. Tem uma menininha aqui toda coloridinha. Eles estão usando uns baldinhos aí. Qual momento será que a gente usa uma roupa dessa? E depois nós temos crianças aqui, ó, com roupas, ó, roupinhas de nadar, ó, menina de maiô, de biquíni, menino com uma bermuda ou de sunga. Qual momento a gente usa esse tipo de roupa aí? Para quê? Escrevam aí para mim.
Brinquedos e brincadeiras, reinventar para se divertir. Da mesma maneira que o modo de vestir mudou com o passar do tempo, o modo de brincar também. Na época em que nossos avós e bisavós eram crianças, não havia tantos brinquedos e eles eram muito caros. Apenas algumas famílias podiam comprar para seus filhos os soldadinhos de chumbo, as bonecas de porcelana, os carrinhos e os trenzinhos de metal. Essa aqui é uma boneca de porcelana, ó. Essa aqui, ó. Era uma bonequinha muito fofa, linda, mas que a gente tinha que ter muito cuidado com ela. Porque por ser de porcelana, se ela caísse, ela quebrava. E lá na época dos nossos avós, às vezes eles não tinham esse tipo de brinquedo porque era caro, sabe? Era muito caro ter uma bonequinha como essa. Então eles tinham que se reinventar de outras formas. A maioria das crianças daquela época precisava criar ou transformar objetos em brinquedos que eram feitos com pano, madeira ou espiga de milho. Hoje é mais fácil ter acesso a brinquedos e muitos vêm prontos para brincar. Converse com a turma sobre como são os brinquedos que você e seus colegas gostam de brincar. Então, gente, como eu falei, eles tinham que se reinventar. De que forma? Não podia ter uma boneca de porcelana, fazia uma boneca de pano, ou uma bonequinha usando a espiga de milho, fazia uma roupinha para ela, criava um carrinho de madeira, é assim que fazia. E hoje, os brinquedos que vocês usam são feitos de quê? Nós temos aí, ó, esse exemplo, um trenzinho aí de metal, a gente tem, ainda existem, né, alguns carrinhos de madeira, são feitos de ferro. Hoje é muito usado o plástico, né? Um plástico que não seja tóxico para a criança. Então, hoje os brinquedos foram sendo reinventados, né? O plástico é o tipo de material mais usado porque é leve, é fácil de manusear, ele não machuca. Então, por isso que a maioria dos brinquedos das crianças de hoje em dia são feitos de plástico. E de outros materiais, igual eu falei, né? Ainda existe brinquedo de madeira, nós temos aí alguns brinquedos, né, de metal, igual tem aí esse exemplo, trenzinho. Observe alguns brinquedos antigos e escreva os materiais que foram usados para confeccioná-los. Só voltar aqui, ó, porque aqui a gente já tem um exemplo aqui. Então, essa bonequinha aí, ó, de que vocês acham que ela foi feita? Essa aqui, ó. E essa aqui? De que ela foi feita? E esse peão aqui, ó? Qual foi o material usado aqui para criar o peão? Você já utilizou esses ou outros materiais para criar brinquedos? Será, gente, que vocês já criaram algum tipo de brinquedo? Gente, conversa com a família e depois isso aí eu vou querer saber. Se vocês já criaram algum brinquedo em casa. Isso é muito legal. Era um costume muito forte na época lá dos nossos avós e que hoje não existe. Os brinquedos vêm prontos. Então, eles, como eram caros, os brinquedos, eles faziam os próprios brinquedos. E isso fazia eles darem mais valor, porque criavam com tanto carinho que eles ficavam com mais cuidado ainda para não estragar. E vocês? Vocês já criaram algum brinquedo em casa? E qual material que foi usado para fazer esse brinquedo? Isso aí eu vou querer saber de vocês depois vocês me contam, viu? Marque qual destes brinquedos você gostaria de ter. Nós falamos dos brinquedos que tem lá, né? Tiveram lá antigamente. E qual desses aí você gostaria de ter? Será que você gostaria de ter uma boneca de porcelana? Ou uma boneca de pano? Ou um soldadinho de chumbo? Ou um trenzinho de metal? Alguns aí a gente consegue achar hoje mais fácil, né? Por exemplo, um trenzinho de metal. Hoje em dia ainda existem brinquedos feitos de metal, de pano, tem ainda bonequinhas de pano. Mas se não tem nenhum desses, qual você gostaria de ter? Marca aí pra mim. E aí observe essas crianças brincando aqui, ó. Nós temos essa criança aqui brincando de corda. Essa aqui tá brincando com uma rede aqui, aquelas redes assim de que o povo usa antes usava para pegar tipo pernilongo, essas coisas, né? Ou até mesmo para conseguir pescar, que é uma rede pequenininha, né? Nós temos essa criança aqui brincando de boneca. Depois nós temos essa aqui com um regador, de regar as plantinhas. Esse aqui brincando num cavalinho. E esse aqui brincando de bambolê. Vocês
vão responder aí pra mim qual desses brinquedos são antigos. Esses brinquedos que a gente marcou aí, eles são brinquedos antigos ou atuais? A gente sabe que alguns são antigos e atuais, que a gente ainda usa, né? E depois vocês vão pintar para mim as palavras no caça-palavras aí, desses brinquedos que a gente tem aqui, tá? Quais são as palavras que vocês vão procurar? Vocês vão procurar a palavrinha corda, rede, boneca, regador, cavalinho e bambolê. Tudo bem? Essas são as palavras que você vai procurar. E depois vocês vão voltar aqui para mim e vão circular os brinquedos que vocês já brincaram. Tudo bem? Então, amores, estas são as atividades para esta semana. Fiz a correção e as atividades para vocês fazerem, tudo bem? Não deixem de fazer, não deixem acumular, porque infelizmente, né, a gente não sabe quanto tempo nós vamos ficar assim ainda. Então, não deixe acumular as atividades, façam as atividades, tá? Vai valer ponto também essas atividades que vocês estão fazendo em casa, tudo bem? Até a próxima semana, fiquem com Deus, saudades e tchau, tchau.